Olá, eu sou Rafaela Wagmack, de São Mateus, Espírito Santo. Atualmente eu moro em Vitória. Sou atriz, produtora, curadora e gestora cultural. Eu iniciei no teatro, nesse movimento, nessa história artística, acho que por volta dos 16 anos, na escola onde eu estudava, porque eles faziam um festival anual de teatro. E ali a turma montou um espetáculo, e aquele espetáculo foi meio que um sucesso, assim, vários burburinhos, e eu fiquei muito empolgada e também muito apaixonada pelo que eu estava fazendo. Eu acho que já existia essa paixão dentro de mim, e porque foi tão natural, tão rápido, assim, que essa participação no festival foi só um despertar. E aí, a partir disso, eu procurei o curso de iniciação teatral que existia no sítio histórico Porto de São Mateus, através da Secretaria de Cultura, naquela época. Então eu fiquei durante um ano fazendo esse curso. A partir do curso surgiu o grupo Semuca em Cena, onde eu fiquei acho que uns 4 anos ali trabalhando com esse grupo, desenvolvendo todos os processos de produção, criando espetáculo. A gente participava de alguns projetos da Secretaria de Cultura da cidade, apresentando em bairros, apresentando em praças. Fizemos também teatro empresa, também fiz participações em outros grupos da cidade. E em 2011 eu já tinha essa vontade de cada vez mais estudar, cada vez mais me profissionalizar na área. Eu sabia que esse era o meu caminho, que era isso que eu queria fazer enquanto profissão e escolha de vida mesmo. Então, em 2011 surgiu o curso de artes cênicas na Universidade de Vila Velha. Foi onde eu prestei o vestibular, passei e cursei durante 3 anos. Também na faculdade, já assim, de cara, eu queria estar envolvida, eu queria conhecer as pessoas, eu queria conhecer o movimento, eu queria estar estudando, mas também praticando. E aí fui procurando pessoas, encontrando caminhos. Foi que em 2012 eu passei a ser estagiária do setor de cultura do Sesc do Espírito Santo. Atuei como estagiária lá em 2012, 2013 e foi o meu primeiro contato com a gestão cultural e com a produção dentro de uma instituição. Com a produção de projetos, de grandes projetos, com a gestão de projetos, de pessoas. E em paralelo a isso, né, dessa minha atuação no Sesc, eu também fui estagiária de um grupo de teatro de Vitória, onde tinha uma outra perspectiva de trabalho, assim, era uma coisa mais um pouco menor, né, porque era um grupo, mas era complementar ao que eu estava fazendo e também na minha formação. E aí, em 2013 eu me formei. Em 2014 já havia a possibilidade da abertura do Centro Cultural Sesc Glória. Foi onde eu fiz também o processo seletivo, passei. E de 2014 a 2020 eu atuei como gestora, como produtora, como curadora, como artista, enfim, fiz um pouquinho de cada coisa, né? E aí nessa atuação, eu acho que nesses últimos anos, o que eu mais atuei mesmo, especificamente, foi na gestão cultural. E nessa gestão cultural, eu acabei fazendo de tudo um pouco que eu já fazia, né? Que a gente precisa gerir a pasta, que na verdade era uma pasta de artes cênicas, envolvendo as 3 linguagens, teatro, dança e circo. Desenvolver os projetos, criar os projetos, executar esses projetos. E para que execute esses projetos precisa se fazer a curadoria desses projetos, que é selecionar os espetáculos para se apresentar dentro de cada projeto, que tem objetivo, cada um tem o seu objetivo específico, né? E direcionado. Então esse processo de curadoria ajuda nesse momento. Além disso, fazer a contratação desses grupos, que aí já é mais uma questão de administrativa, né? Contratar, também acompanhar essas atividades que está dentro de uma produção executiva, participar, estar ali presente, receber os artistas, analisar a técnica dos seus espetáculos, acompanhar as suas montagens, né? Estar presente em algum processo
de técnica que acontece ali, naquele momento você precisa resolver, você precisa criar alguma coisa e dar conta do problema. E também tá muito próxima dos artistas, assim, eu sempre procurei e procuro, porque eu acho que eu vou levar isso para o resto da minha vida, trabalhando na gestão cultural, estar muito próxima dos artistas. Para quê? Para ouvir, para a gente dialogar, para a gente também entender quais são as necessidades dos artistas, para a gente conseguir colocar isso na prática dos projetos, né? Para que isso venha a acontecer nos projetos, nas ações, nas atividades culturais. Então, essa relação ela é muito importante, porque é uma troca. A gente aprende, a gente enquanto gestor aprende com o artista. Eu acho que isso, como eu já vinha, né, desse lado da atuação, como eu já vinha como atriz, já desenvolvia esse meu trabalho como atriz, eu já tinha uma certa sensibilidade, vontade e sabia já dessa importância de troca. Então isso eu acho que só complementa o nosso trabalho enquanto gestão, né? E é importante falar que acho que a gestão ela acaba envolvendo um pouquinho de cada coisa, né? Que quando a gente trabalha com alguma atividade, com alguma questão, com alguma ação cultural, ela acaba envolvendo a produção, ela acaba envolvendo a executiva, a artística, a curadoria, enfim, a técnica que você está ali, que você tem que aprender, você tem que saber, você tem que minimamente entender, não que você vai colocar a mão na massa, mas entender na teoria para que isso se articule com todos os outros processos. Eu considero a arte importante tanto como a educação, como a saúde, como o turismo, qualquer outro setor. Não é mais e nem é menos. Ela é importante tanto como. E ela complementa. Assim como a educação complementa a cultura complementa a educação. A gente precisa entender esse processo de complementação e não de que cada uma está na sua caixinha. Claro que cada uma tem a sua especificidade, mas é importante olhar todas elas como uma coisa como uma cadeia, né? Gira, circula. E isso proporciona a formação do ser humano. Então, assim, sem educação não existe formação, sem cultura também não existe formação. O ser humano ele fica defasado com algumas questões, né? Porque a arte estimula a pensar politicamente, a pensar sobre política, a agir politicamente, a falar sobre política, a falar sobre educação, né? Desperta as nossas habilidades, desperta a nossa imaginação, a nossa inteligência, coisas que muitas vezes ficam presas, e quando a gente tem esse contato, esse acesso com a arte, só explora, só se abre, né? Então ela é importante como qualquer outra coisa, e eu acho que a gente precisa falar dessa importância e também a gente enquanto artista que está no meio, ou até aquele que é um apreciador da arte, da cultura, conseguir provocar no outro que aquilo que ele está vendo, aquele produto, aquela obra artística que ele está vendo, está colaborando com a formação dele. Não é só um entretenimento, não é só uma música que eu vou ali, escuto e pronto, é só uma música. Não, a música está provocando alguma coisa nele, ele só precisa parar para refletir o que aquela música, o que aquele espetáculo, aquela contação de história, aquele livro que ele está lendo, está despertando dentro dele. Eu acho que é isso que precisa ser trabalhado, assim, as pessoas entenderem o que provoca nele no momento em que ele está tendo acesso a esse trabalho artístico. Eu sou Rafaela Wagmacher, atriz, produtora, gestora cultural, e essa é a minha arte de viver.